Não, né? Vai ser com o microfone mesmo? Estou inventando um negócio de microfone sem fio aí, viu, tia Lili? Um negocinho, ó. Vai ser demais. Pai, nós queremos orar pela vida da Lília. Obrigado pelo teu amor, cuidado. Que o Senhor possa capacitá-la, dirigi-la, levá-la a compartilhar aquilo que o Senhor já plantou no coração dela. E que nós possamos ser como Maria, ouvir a tua voz. Dá-nos atenção, dá-nos ouvidos para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, viu? Glória a Deus, aleluia. Amém. Graça e paz de Deus sobre a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Então, quero compartilhar com vocês, uma palavra que Deus colocou, plantou no nosso coração e que o Espírito de Deus possa trazer nessa noite compreensão, entendimento, revelação, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, amém? A palavra dele possa frutificar e você possa crescer em intimidade, em comunhão e revelação da palavra de Deus, em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, o tema da nossa reflexão dessa noite é solitude versus solidão, amém? Solitude versus solidão. Nós vamos estar entendendo um pouquinho do que significa essas duas coisas, Você vai perceber que elas são distintas, Elas têm propostas opostas, entre si. E a importância de nós não só discernirmos a diferença de cada uma delas, mas também de vivermos, aplicarmos aquilo que de fato é a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Solitude versus solidão. Então, isso já está claro. A Bíblia fala que Deus nos tira dessa condição de solidão, Para vivermos o quê? Agora, como família, como igreja, para sermos corpo de Cristo. Então, solidão, verdadeiramente não faz parte, sabe, daquilo que é a vontade de Deus para mim e para você. Amém? Então, vamos abrir as nossas Bíblias ali em Mateus 22, 37 a 40. Tá lá, ó. Segue comigo. Aqui diz assim, Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento, amém? E o segundo, semelhante a este ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Diga, a si mesmo. Amém? E ele está dizendo, olha, destes dois mandamentos dependem o quê? O cumprimento de toda a lei e dos profetas. Amém? Ele está dizendo, se você e eu recebermos isso, retermos essas verdades, ao vivenciá-las, ao aplicá-las nas nossas vidas, nós, com essa disposição, estaremos cumprindo toda a lei, E os profetas. Quantos querem isso? Nós queremos, amém? Então vamos lá. Há uma grande diferença entre essas duas propostas, solitude e solidão. Pois você pode pesquisar mais, buscar mais compreensão de ambas, Mas eu coloquei aqui de forma resumida. Solidão, o que é solidão? Solidão é um sentimento de se sentir sozinho. Entre outras coisas, poderíamos falar. Mas grava isso. Solidão é um sentimento, de se sentir sozinho. De se sentir incompleto, sem pertencer a algo, a alguém, um não pertencimento. E solitude, olha só, parece a mesma coisa, mas não é. A solitude é um sentimento de estar só, é uma consciência, você tem entendimento disso, você percebe isso,
A solitude é um sentimento de estar só, mas ainda assim conseguirmos aproveitarmos da nossa própria companhia, não se sentindo sozinho de fato. Quantos querem isso além de mim? Amados, nós precisamos muito disso. Sim ou não? Precisamos demais da conta. Porque a solidão, né, ela nos faz se sentir completamente fora, né, da vida, do propósito, do sentido. Mas a solitude não. Na solitude, ainda que eu tenha essa consciência, eu estou só, né? Eu estou sozinho. Mas se eu me volto para Deus, se eu busco a Deus, eu aprendo então a ter prazer na minha companhia. Eu consigo estar bem comigo mesma. Lembra lá do versículo? Ame o seu próximo como que a ti mesmo, né? Então, daqui a pouco a gente vai entender mais, né? Então, para me amar o meu próximo, eu preciso também o que? Me amar. Amém? Então, solitude é um sentimento de estar só e ainda assim conseguirmos aproveitarmos da nossa própria companhia, não nos sentindo sozinho de fato. O que a solidão faz conosco? Alguém aqui já sentiu solidão? Todos nós, né? De uma forma ou de outra. O que a solidão faz conosco? A solidão, ela nos torna escravos e dependentes de outros, sim ou não? Sim, né? Nós colocamos nisso, né? Ali a condição para nos sentirmos alegres, felizes, termos prazer, paz. Então a solidão, ela nos torna escravos e dependentes das outras pessoas. A solidão, ela nos afeta não só no espiritual, mas também no nosso emocional, sim ou não? No nosso social e também pessoal, né? Já a solitude é algo saudável, né? É algo completamente saudável que nós podemos vivenciar nela, experimentarmos nela. Porque na solitude nós somos desafiados e inspirados pelo próprio Cristo a aproveitá-la bem, a praticá-la de uma forma, queridos, que vai realmente não só beneficiar a nós, mas beneficiar até mesmo a vida de outras pessoas, ainda que elas estejam longe, afastadas. Amém? Então a solitude é algo saudável, né? E nela você e eu estamos sendo desafiados pelo próprio Cristo a praticá-la. Quem nós poderíamos aqui colocar como um exemplo, um referencial para nós, de alguém que realmente vivenciou e praticou a solitude durante toda a sua vida, a sua jornada? Quem você acha? O próprio Jesus Cristo, amém? O próprio Jesus, ele é o maior referencial e exemplo do que seja viver uma vida na solitude, do que ser realmente, né, uma pessoa solícita ali, viver, desfrutar bem, né, desses momentos a sós. Então, Jesus, ele é o nosso maior exemplo, nosso maior referencial. Se você prestar bem atenção, você vai perceber que Jesus praticou a solitude em toda a sua jornada terrena, em todos os momentos da sua vida terrena. E isso significa o quê? Que você e eu também precisamos praticar a solitude. Nós precisamos aprender, né, a vivenciar, né, essa proposta que Ele está nos fazendo aqui. Porque senão, amados, nós vamos, né, sermos sucumbidos pelas necessidades, pela falta, pela ausência. Você me entende? Então, olha só, Ele está nos desafiando a praticar, né, a solitude nas nossas vidas. Para quê? Né, qual que é o benefício, né, de, ainda que estar só, e poder encontrar um prazer nisso, né? O que isso pode nos proporcionar a mais? Deixa eu tomar água, gente.
Olha só, uma vida na solitude vai nos proporcionar uma saúde emocional. Quantos querem uma saúde emocional? Amém? Que vai guardar a mim e a você, que vai nos proteger, que vai nos preservar, né, de tudo aquilo, né, que no momento da solidão vem contra as nossas vidas, para nos atingir, para nos abalar, né, para mexer com a nossa verdadeira identidade em Cristo, né, onde nós não conseguimos ver e enxergar o nosso verdadeiro e real valor dado por Ele, né, qual é a nossa importância, né, e o nível de aceitação das nossas vidas para com Deus, amém? Então, na solitude, nós podemos descobrir todas essas coisas, o nosso valor, amém? Né? A nossa identidade ser preservada, mesmo em meio às crises, aos conflitos da nossa alma, né? Então, ela é importantíssima. Olha só, na solitude, na solidão, nós nos sentimos menosprezados, nos sentimos desprezados, nos sentimos sem um real valor. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim, né? Mas na solitude, você e eu podemos encontrar e conseguir isso, né? É reconhecer por revelação que, né, ali o nosso verdadeiro valor em Deus. E aprendermos na solitude, né, mesmo estando sós, né, na presença dEle, entendendo que se Ele estiver conosco, nós não estamos só, amém? A presença dEle é sobre as nossas vidas. Isso então, né, as circunstâncias, elas não irão nos abalar, ou não irão, né, nos abalar tanto, né, quanto muitas vezes temos sido abalados, né? Na solitude, na prática da solitude, nós vamos perder essa necessidade doida de muitas vezes estarmos sendo ali, procurando ser aprovados por outros, né? E também receber a aprovação de outros, né? Então, na solitude, você e eu iremos perder essa necessidade de vivermos nos justificando, né? E tendo que ficar provando o tempo todo, né, que nós temos valor, que nós somos valorosos. Então, na solitude, ainda que o mundo inteiro, né, diga para você que você não tem valor, você não tem importância, né? Na solitude, na nossa vida com Deus, amém? Na nossa constância ali no secreto, no recôndito de Deus, amém? Essas coisas, elas vão perder a sua força, elas não vão, né, nos abalar, porque nós iremos entender o nosso valor, quem nós somos em Deus, né? O quanto nós somos importantes para Ele. Então, na prática da solitude, né, numa vida com Deus diária, né, ali separada para Ele, tudo aquilo que muitas vezes nos incomoda, né, vai perdendo o seu poder sobre nós e começa a não nos incomodar tanto mais, a ponto de nos paralisar, de nos impedir, né, de avançar. Então, aquilo que os outros pensam, os outros sentem, os outros acham, os outros veem, aquilo que os outros percebem sobre nós, a partir da sua própria visão, a partir da sua própria percepção, isso não vai mais ser problema para nós. Não vai ser mais um problema nosso. Será um problema apenas para aquele, né, que o tem. Somente para aquele que o carrega, né? Porque quando nós atentamos para aquilo que nós pensamos, achamos, vemos, percebemos, na verdade nós é que somos escravos. Vocês entendem isso? Né? Então, na solitude, né, nós podemos ser libertos dessas coisas e não sermos mais abalados.
não sermos mais demovidos do nosso lugar em Cristo Jesus por conta do outro, por conta daquilo que o outro acha, pensa, né? Se somos rejeitados ou não. Então, na solitude, você e eu podemos assumir o nosso lugar em Cristo Jesus. E ainda assim, mesmo estando sós, nos sentindo sós, nós podemos continuar olhando para Ele, não permitindo que todos esses ruídos, né, essas oposições, essas coisas que vêm, que se levantam contra nós, elas se tornem nas nossas vidas impedimentos, embaraços ou distrações, né, para as nossas vidas, para os nossos pés. Na prática da solitude, né, na decisão, na escolha diária de permanecer nele, apesar das circunstâncias, amém? Então, é o mesmo que dizer, eu escolho prosseguir, eu escolho avançar. Mesmo quando outros possam se levantar para nos perseguir, para tentar nos paralisar, para tentar de alguma forma nos intimidar, nos fazer retroceder ou desistir. Como é que você pode ter certeza que Cristo deseja que você pratique a solitude? Nós já falamos aqui, né? O próprio Jesus, ele viveu a solitude. Ele praticou a solitude em toda a sua vida terrena. E se ele praticou, se ele, como Deus, sendo Deus, praticou, né, a solitude, será que você e eu não precisamos também praticá-la? E como precisamos, né? Mas nesse versículo aqui que nós lemos, nós podemos perceber que essa é a vontade de Deus para cada um de nós, né? Quando ele nos diz assim, olha, ame o teu próximo, o quê? Como a ti mesmo. Amém? Deus está falando, olha, ame-se, aceite-se. Amém? Tenha prazer na sua companhia. Você já parou para pensar isso? Que Deus quer que você tenha prazer na sua companhia? E nós precisamos disso, amados. Nós precisamos encontrar prazer na nossa companhia. Tem gente que não conseguiu vivenciar essa experiência ainda, ou lidar com isso, né? E não suporta ficar sozinho, né? Às vezes nem por algumas horas, né? Entra em desespero. Mas Deus quer nos ensinar que nos momentos a sós, né? Quando nós estamos a sós, isso é um grande privilégio. Nós temos uma grande oportunidade, amém? De reconhecermos, né? Ainda mais a presença dele conosco. De nos voltarmos inteiramente para ele. Dos nossos olhos se voltarem completamente para ele. Ser tirado das circunstâncias, das privações, das necessidades. Amém? Então o Senhor está dizendo, olha, eu preciso, diga, eu preciso me amar. Você se ama? Fala então isso para você nessa noite, eu me amo. Fala com fé, eu me amo. Eu me amo. Amado, se eu não me amar, quem que vai me amar? E ainda que outros não me amem, mas se eu me amar, porque eu entendo que eu sou amada por Deus, independente das minhas falhas, das minhas limitações, amado, essa revelação desse amor, ele tem o poder de nos curar, ele tem o poder de nos libertar, amém? De nos aceitar, mesmo sendo falhos, limitados, né? Então, eu preciso, né? Eu preciso me amar. Eu preciso realmente me aceitar como filho de Deus. E é onde que eu vou entender isso? É onde que eu vou compreender isso? Na solitude. Quando eu me volto inteiramente para o Senhor. Amém? É ali aos pés dele que eu vou entender o quanto eu sou amado, né? O quanto eu tenho valor. Amém? Em quem eu me tornei nele hoje. Amém? Então eu preciso me amar, eu preciso me aceitar como filho, filha de Deus, como alguém que é única, que é singular, que é insubstituível no coração de Deus.
Você é tudo isso. Você é único. Você é singular. Amém? Você é insubstituível no coração de Deus. Deus me ama e sempre me amará. Isso é um fato. Deus ama você e sempre vai te amar. Ponto final. É nós que podemos nos afastarmos dele e não querermos o seu amor. Mas ele vai nos amar. Quanto tempo, amados? Sempre. Amém? Ele vai nos amar para sempre. Não há nada que você e eu possamos fazer ou deixarmos de fazer que faça com que Deus deixe de nos amar. Amém? Então, você e eu, nós somos insubstituíveis no amor dele, no coração dele. Você pode dizer um uau por isso? Uau! Né? Somos trocados, somos substituídos quando desagradamos, quando não correspondemos, né? Da maneira como acham que deveríamos corresponder, ou quando não fazemos aquilo que gostariam que fizéssemos. Mas não há nada que eu faça ou que eu deixe de fazer que vai fazer com que Deus deixe de me amar. Que vai, né, realmente me substituir no coração dele, né, no seu amor por mim. Então, às vezes, a gente não quer que isso aconteça. Né? Pode ser que a gente até ora, não, Senhor, não deixa que isso aconteça comigo, não. Mas saiba, querido, amada, há momentos nas nossas vidas que você e eu vamos estar literalmente sozinhos. Você sabia disso? Se você ainda não passou, você vai passar. Existem momentos nas nossas vidas que nós vamos ter que passar, amado, sozinho. Ainda que a gente quisesse que tivesse pessoas do nosso lado, não vai ter. Às vezes não vai ter um marido, não vai ter filho, não vai ter ninguém. Não vai ter o pastor, o líder, não vai ter o amigo. Vai faltar. E Deus permite isso. Porque Deus quer que você aprenda a estar com Ele só. Amém? E quando isso acontece, né? E você está sozinho, Ele quer levar você e eu a entender que a presença dEle é o suficiente. Que a presença dEle é tudo que nós precisamos. Porque se nós não alcançarmos a revelação dessas verdades, amados, nós vamos morrer. Nós vamos morrer de amargura, de rancor, de ressentimentos, de mágoas, né, de cobranças, de expectativas não correspondidas, né? Então, haverá momentos que você e eu estaremos sozinhos. Só nós e Deus, só você e Deus. Sabe, amados, tem coisas que eu passo, que eu vou passar na minha vida, você também passa e vai passar. Sabe, deixa eu te falar, por mais que às vezes quem está próximo de você quisesse trocar de lugar com você, isso não é possível. Você entende isso? Tem jeito? Às vezes nós queremos trocar de lugar com o nosso filho, com o nosso cônjuge, né? Mas tem jeito, gente? Não tem. Tem coisas que eu e você precisamos passar e que ninguém vai passar por nós. Que ninguém vai passar, pode assumir para passar no nosso lugar. Vocês entendem isso? Então, amados, tem experiências que nós temos, né? Precisamos ter com Deus, que é só nós e Deus. Amém? Mas olha só, se eu tenho já praticado, se eu tenho vivido a solitude, eu vou também entender cada vez mais, eu vou ter essa revelação da presença de Deus na minha vida, da presença de Deus comigo, do Deus que prometeu, não te deixarei só, nunca te desampararei. Vou estar com você quantos dias? Todos os dias da sua vida. Amados, como eu preciso dessa revelação, como você, como nós precisamos dessa revelação. Porque é isso que vai nos sustentar. Quando nós estivermos assim, sozinhos. Né? Então,
olha só. Se nós... deixa eu voltar aqui, me perdi. Então haverá momentos em nossas vidas que estaremos sozinhos, sem a companhia de outros. Mas você não estará só, se você reconhecer a presença dele na sua vida, né? A presença dele ao seu lado. E essa revelação, esse entendimento, essa compreensão espiritual, ela irá fazer toda a diferença na nossa vida. E sobretudo no dia mau. Sobretudo quando eu e você estivermos passando pelo vale da sombra da morte, né? Pelo fogo, pela água. Como nós precisamos, né? Desde ontem, né? A entender isso, a necessidade de praticarmos a solitude, de ficarmos a sós conosco mesmo, na presença do Senhor. Amém? Porque quando nós praticamos isso, vivemos isso, nós podemos, né, ali na presença dele, nos autoexaminarmos, nós podemos meditar, refletir, né, na palavra dele, na lei dele. Nós podemos nos avaliarmos, né, à luz de Deus. Amém? Então, na solitude, né, praticada constantemente por mim, por você, nós vamos apreciar cada vez mais, né, esse momento, não só ali, de realmente viver isso no dia a dia, ainda que cercado por muitos, né, tendo a companhia ali de muitos ao nosso redor, mas corremos para esse lugar, onde você e eu podemos estar a sós com Deus. Amém? Esse lugar onde nós podemos ficar ali a sós conosco mesmo e com Deus. Eu, assim, amo, sabe, assim, eu tenho essa necessidade. E a gente vai, quanto mais a gente fica mais velho, mais necessidade a gente tem, né? Então, às vezes, no dia a dia, a agitação, a correria, os estresses, né? Ali do dia a dia, tudo isso nos deixa fadigados, nos deixa estressados, né? E para mim não tem, para muitos, eu tenho certeza disso, não tem lugar melhor para se esconder do que estar ali no recôndito com Deus, sozinhos. Gente, isso é maravilhoso. Eu amo, né, ali estar com as minhas filhas, com os meus netos, né, na célula, na igreja. Mas, amados, nossa, eu preciso desse tempo, estar a sós, comigo mesmo e com Deus. Isso é vital para mim. Isso tem sido vital para a minha saúde. Isso acontece com alguém aqui também, além de mim? Glória a Deus! Então é nesse lugar, na solitude, né? No estar a sós com Deus e comigo mesma. Eu posso, querido, desfrutar, né, de algumas coisas aqui que eu vou citar, como nunca experimentamos antes, né? De uma comunhão íntima com Deus, de um relacionamento profundo, consistente com Ele. Amém? Na solitude, sabe, algo extraordinário que você e eu podemos também experimentar, nós podemos contemplar Deus. E o que nos transforma é a contemplação. Sabia disso? Não é olhar para Deus, mas é contemplar. Quanto mais nós contemplamos Deus, mais Ele nos transforma, mais Ele vai nos curando de dentro para fora. Amém? Então, não há outro lugar para vivenciar essas experiências profundas, a não ser na solitude. Amém? Jesus, Ele era uma pessoa, né, que se dava bem, praticamente todo mundo que dependesse dele, sim ou não? Amém? Jesus, Ele se relacionava com as pessoas, Ele tinha amigos, Ele tinha uma vida social, né? Ele gostava de festa, né, pastor Paulo? Ele estava no meio das multidões, sim ou não? Gostava, gente. Amém? Mas o que nós percebemos na palavra? Mas ele sempre fugia, ele sempre corria para estar a sós com Deus.
né? Quando o povo olhava só, cadê Jesus, gente? Ué, estava aqui agora, no nosso meio. Lá estava Jesus, afastado, no recôndito, amém? A sós com Deus. Então, né? Ele sempre fazia isso, ele fugia, ele corria para estar a sós com o Pai. Isso é solitude, amém? E ele o fazia por quê? Porque ele tinha necessidade. E eu e você precisamos ter essa necessidade, amém? De estar a sós com Deus, né? De estar a sós conosco mesmo. Buscarmos a face dele, no secreto, né? Repetindo. Então, quando as pessoas viam, percebiam, Jesus já estava lá, no seu refúgio, amém? Praticando a solitude. Então, Jesus, ele amava, e a gente via que era mais do que um prazer, era uma necessidade. Você consegue ver isso? Que Jesus, ele tinha essa necessidade, né? Então, ali no seu tempo a sós com Deus, TSD, né? Praticar o TSD. No seu tempo a sós com Deus, o que Jesus, ele encontrava ali? E você e eu também iremos encontrar. Ele encontrava prazer, as forças dele eram renovadas, amém? Ele recebia cura, ele recebia orientação, ele recebia direção do Pai. Você quer direção de Deus? Você quer cura? Você quer libertação? Você quer ter as suas forças renovadas? Vá para o secreto. Vá para o recôndito. Amém? Ame estar a sós com Deus. Amém? Valorize esses momentos. Amém? Então Jesus, ele amava, ele tinha necessidade de estar ali no seu jardim secreto, no seu jardim recluso, né? No seu lugar onde era só seu e do Pai. Amém? E de mais ninguém. Então ali na solitude, Jesus, ele via o Pai se revelava a ele, amém? E os dois se contemplavam. Olha que coisa maravilhosa! Como se não bastasse, né? Você poder contemplar Deus, você também ser contemplado pelo Pai. O Pai te olhar, te apreciar nos mínimos detalhes. Assim como ele olhou para o filho e falou assim: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro, em quem eu tenho o meu prazer. Amém? Então o Senhor está falando para mim e para você nessa noite: não tenha medo de estar só, ou de ficar sozinho, quando a vida lhe impor, né, situações difíceis. Olhe para o alto. Amém? Olhe para o alto. Contemple. Veja. Você não está só. Você não está sozinho. O Pai está com você. Sabe essa situação aí que você está passando? Que você acha que ninguém está vendo, ninguém está olhando, ninguém está fazendo nada? O Pai te vê. O Pai sabe. O Pai conhece. Amém? Então, quando eu estou ali na solitude, quando eu vivo a solitude, eu pratico a solitude, eu me volto para Deus, né? E faço dele a minha maior e melhor companhia. Quando eu me volto para ele, eu encontro nele a minha suficiência. Sabe o que acontece? Todo medo que nos paralisa, que nos domina, ele se esvai. Quantos querem ser livres dos seus medos, dos seus temores? Corra para Jesus. Amados, eu corro toda hora. Porque, olha, deixa eu te falar, você liga uma televisão, você olha para o lado, misericórdia. Tudo nos faz desistir. Tudo nos faz, sabe, tremer de medo. Tudo nos faz cair, tropeçar. Nos enchermos de pânico, né? Mas se nós nos voltarmos para Jesus, se nós olharmos para Ele, todo medo vai se esvair. Amém? E o medo, ele não terá mais o controle. Ele não terá mais o domínio sobre mim e sobre você. Amém? O amor do nosso Pai, revelado ali, no secreto, para mim e para você, será o nosso remédio. Será a nossa cura diária. Amém? Então, eu terminando já aqui, né?
pegando o exemplo do apóstolo João, né? Apóstolo João. O que aconteceu com o apóstolo João no livro de Apocalipse? O que aconteceu com ele, amados? Os outros tinham morrido, enforcados, sem cabeça, enfim, né? De morte mais diversas. O que aconteceu com ele? Ele foi jogado numa prisão para morrer sozinho. Para morrer, para definhar ali. Então ele foi jogado, né? Numa prisão. Mas sabe o que eu e você podemos ver ali? Né? Que ele foi jogado para morrer. Ele foi deixado. Ele foi desamparado, né? Mas nós percebemos que o espírito dele e a alma dele, mesmo naquele lugar de prisão, de solidão, a alma dele, o espírito dele eram livres diante de Deus. Mesmo no pior lugar, né? Naturalmente falando ali, talvez até a pior morte, amado, porque foi lá, cortou a cabeça, jogou no meio dos leões, morreu, pronto, acabou. Mas o que é uma vida definhar dia após dia? Na solidão, estando sozinho. Será que isso não está acontecendo com muitas vidas? Mesmo pessoas que estão no meio de uma multidão, mentalmente falando, emocionalmente falando, definhando. Mas João estava, naturalmente falando, num lugar assim, de morte, de solidão extrema, né? Abandonado, né? Largado para morrer. Mas a palavra me diz que o céu se manifestou naquele lugar. Os céus se abriram sobre aquele lugar. E mesmo naquele lugar de morte, a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, tomou a mente, o coração daquele homem. E ele não se sentia só. Porque ele entendia que era com ele, o Senhor estava com ele naquele lugar. O Senhor era a sua paz, o Senhor era o seu prazer, o Senhor era a sua alegria. Amém? De modo que a mente dele e o coração dele estavam completamente guardados em Cristo Jesus. Ai, amados, quantos querem isso? Nós precisamos disso. Porque, sabe, sem esse entendimento, sem o pessoal do louvor pode subir, sem essa revelação, sem essas vivências, sem essas experiências, nós poderemos e corremos o risco de fazermos parte daqueles, né, que vão deixando, que vão abandonando, que vão retrocedendo, assim como aquela multidão, né, que estava ali com Jesus, e quando veio, né, o dia mau, o momento ruim, elas se afastaram, elas se esconderam. Mas que eu e você possamos aproveitar as oportunidades que nós temos, né? Temos tido. Porque mesmo em meio aí a tanto caos, a tanta destruição, amados, ainda nós temos essa oportunidade de voltarmos para Deus, de nos escondermos nele, de fazermos dele o nosso esconderijo, o nosso refúgio, o nosso lugar secreto. Será que nós estamos aproveitando essas oportunidades? Ou nós estamos tão embaraçados com as distrações, não é? Com os barulhos, com os ruídos, com as impressões dos homens, com as muitas vozes que tentam prevalecer sobre as nossas vidas. Eu quero desafiar você a levantar agora, a ficar de pé. E à medida que você vai levantando, vai fechando os seus olhos. Vai colocando o seu coração diante do Senhor. Fala com Ele. Fala com Ele. Dirija a Ele a sua oração. Peça para Ele. Fala para Ele, Senhor, eu quero aprender a realmente estar nesse lugar. Onde, meu Deus, a solidão não me domina, o medo não me paralisa, Senhor. Onde, Senhor, a aprovação dos homens ou a não aprovação dos homens não me controlam mais. Onde eu posso realmente ser levada, conduzida. Deus,
pelo teu querer, pela tua vontade, por aquilo que o Senhor diz, por aquilo que o Senhor pensa, por aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Pai, nos ensina, Senhor, nessa noite, a realmente, Senhor, vivermos, ó Deus, a solitude, Senhor. A apreciarmos, ó Deus, a oportunidade de poder estar a sós com o Senhor e conosco mesmo, todos os dias, diariamente. A entender que esse lugar está disponível, as portas estão abertas e nós podemos entrar nesse esconderijo, Deus, e nos refugiarmos nele, Senhor. E podemos realmente ser revigorados, restaurados, ensinados, instruídos e direcionados pelo Senhor. Onde todas as outras vozes se calam e perdem o seu valor. E a tua voz, Senhor, é que nos domina, Pai. Vamos adorar o Senhor através dessa canção. Continue falando com o Senhor. Continue adorando o Senhor. Aleluia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, meu Deus. pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus, Se o meu Deus comigo está, quem eu temerei? a quem eu temerei, a quem eu temerei. Profetiza. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. E nunca deixará. Essa é a verdade. Eu posso ver a luz, Está vindo. está vindo ao coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. Declare: haverá. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Declare: eu não temerei o mal. Por quê? Pois o meu Deus comigo está. Se Ele está. Se o meu Deus comigo está. Quem eu temerei? A quem eu temer, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Essa é a verdade. Ele não deixou. Posso ver a luz, Está vindo ao coração que espera. e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Sabe, irmãos, últimas palavras de Jesus, as últimas palavras dele antes que ele fosse preso. Evangelho de João, capítulo 16. Suas últimas palavras.
no verso 32, ele diz o seguinte, verso 32: eis que vem a hora, e já chegou. Olha o que ele diz para os discípulos: em que sereis dispersos, todos vós, cada um de vocês para a casa de vocês, e vocês me deixarão só. Jesus falou isso para os discípulos: vocês vão me deixar só. Contudo, eu não estou só, porque o Pai está comigo. O Pai está contigo. O Senhor está com você. Você crê nisso? Irmãos, o Senhor está contigo. Talvez você tenha passado por essa situação, essa aflição, a solidão, como a pastora Lili falou. Mas você vai sair nessa noite aqui com uma companhia que nunca vai te deixar. Eu me lembro quando eu me converti, e eles cantavam um corinho. A corinho dizia assim, ó: quando você se sentir sozinho, você não estará sozinho, porque o Senhor está com você. Você recebe isso? Talvez você veio pela primeira vez aqui, foi convidado por alguém, e você precisa que Jesus seja o seu melhor amigo. Eu quero que você fale isso com Ele. Eu vou te ajudar. Feche os teus olhos, coloca a mão no coração, repita após mim. Eu quero te ajudar. Fala para Ele assim: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. A minha vida sem o Senhor não tem sentido. Eu quero abrir meu coração, a casa do meu coração, e te convidar. Entra dentro dele. Faça da minha vida a tua morada. Tu és o meu Deus, meu Rei, meu Senhor, meu Salvador, hoje, para todo sempre. Amém. Com os olhos fechados. É de coração que você fez essa oração? Levante sua mão agora. Se é de coração. Você que fez essa oração de coração, eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem para cá rapidinho. Eu quero selar essa oração na sua vida. A partir de hoje você vai receber uma unção de graça, de fortalecimento, de paz. Todos vocês que precisam dessa oração, sai do seu lugar, vem para cá. Eu quero abençoar você. Sai do seu lugar, vem aqui rapidinho. Você que precisa dessa companhia maravilhosa, que é Cristo dentro do seu coração. Sai do seu lugar, vem cá, fica aqui bem pertinho de mim. Eu quero orar por você. Todos vocês que levantaram as mãos, vem cá, rapidinho. Eu queria que a igreja estivesse em oração comigo. Você que não veio à frente, feche seus olhos, ore um pouquinho, um instante. Nós vamos orar por essas pessoas e pelo Jean. Agora sim, quem vem me informar aqui? Jean, é isso? Quem que está me... Geise. Tá, Geise, vamos orar pelo Geise também, para que Deus possa agir na vida dele de uma forma extraordinária. Igreja, levante as mãos para cá, vamos orar. Vem, chega mais pertinho aqui. Isso, papai, nós queremos abençoar essas vidas. Essa oração que eles acabam de fazer, nós declaramos que é selada nos seus corações. Eles vão sair daqui com o melhor amigo que eles poderiam adquirir, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nunca mais estarão sozinhos. O Senhor é com eles hoje e para todos sempre. Amém. Eu quero que vocês que estão aqui, olhem para mim. Olha para mim. Um coração que se abre para o Senhor Jesus,
Ele nunca vai recusar deixar de entrar. Vocês fizeram isso hoje. Ele está aí dentro. Que dia que ele vai sair daí? Ele não vai sair mais. Olha isso que essa pastora falou aqui nessa noite, vai se cumprir na vida de vocês. Momento de luta, dificuldade, de guerra, de batalha, vocês vão sentir uma força extraordinária, porque Ele está com vocês. Mas mais do que isso, tem uma família, olha ali atrás para vocês verem lá, tem uma família junto com vocês, vocês não estão sozinhos. Parabéns. Vem cada um abraço, vem cada um abraço. Ó, nós queremos te abençoar. Pastor Horácio, conduz eles aí. Pai, Geise, nós colocamos na tua presença agora. Pedimos, vá ao encontro dessa vida de uma forma sobrenatural, poderosa, libertadora. Restaura essa vida, reverte esse quadro, para a honra e glória do teu nome. Se você recebe, meu irmão, dá um aplauso bem forte a Jesus. O Senhor te abençoe, uma semana de vitória sobre você. Dá um abraço no seu irmão, fala para ele, tamo junto, fala para ele, em nome de Jesus.